Estamos ao vivo, mais um Café com Treino começando, hoje com cafezinho passado na hora. Vocês são do time que faz o café passado ou que usa aquele solúvel? Bueno, pessoal, hoje tô feliz com o que eu vou falar hoje, hein? Tô feliz. Hoje o troço vai ser frenético. Bom, deixa eu fazer a minha introdução, aqui do dia, porque hoje eu estou empolgado. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos quando nem onde você está vendo ou ouvindo esta live, este podcast. Sempre lembrando que essa live vai para o podcast, para o Fora da Trilha. Logo depois que eu acabo de gravar, eu faço a função e boto lá no podcast, no Fora da Trilha. Também quero agradecer a galera que teve um post aí da Adventure Mag pedindo recomendações de podcast e a galera me citou lá, né? E eu tô muito feliz porque a procura tem sido bem grande ali pela parte do Spotify, né? Galera que não são meus seguidores. E, cara, na verdade não é exatamente um podcast, né? São lives que eu boto lá pra galera ouvir depois com uma espécie de... Aqui é compartilhamento de informações. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Fetter, eu sou treinador da Fetter Trail Training, pai da Maia, já fiz provas de 3 a 100 quilômetros e o objetivo desta live é transformar um conhecimento científico complicado, de artigo, de coisa xarope, numa coisa tão simples, que tu pode colocar em prática no teu próximo treino e seja tão fácil de entender que tu pensa assim, isso é muito fácil. Isso é nível ridículo. Cara, hoje eu tenho procurado, gurizada, o nível ridículo de transformar uma coisa científica complexa e, sei lá, 1, 2 frases ou uma coisa que tu entende em 5 minutos. É isso que eu tenho buscado, assim, eu tenho tentado, e essas lives têm me ajudado, né? Porque toda vez que eu venho aqui eu treino, né? Eu tento condensar essas informações, né? Cara, na coisa mais ridícula possível. Tem que chegar num nível que o cara ouça a live, né? Ouça esse podcast e pense, isso é muito fácil. Isso o cara nem precisa ser profissional para saber. Pois é isso que eu quero. Quero transformar a coisa num nível, assim, elementar. Deixa eu só colocar aqui se alguém tiver alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer aí. Mas deixa eu colocar aqui perguntas aqui. Bom, eu tenho me esforçado bastante para justamente treinar esse condensamento de informações. E, cara, tem sido legal. Eu quero chegar... Ainda pode ser melhor. Mas vamos lá. Hoje, realmente, de verdade, eu vou explicar para vocês uma coisa extremamente complexa, que acontece no nosso corpo, desde o nível mais celular, o menor nível possível, mas que a gente pode ver, ouvir, sentir no nosso treino. Então, olha só. Bom, vocês sabem que eu tô
produzindo um curso que se chama Fisiologia e Treinamento de Corrida de Rua e Trilha para corredores amadores. Que o objetivo é justamente fazer isso, né? Transformar o conhecimento científico em uma coisa prática para tu colocar no teu treino, porque quanto mais tu entender sobre treinamento, mais tu executa o treinamento da forma correta, e quando tu executa o treinamento da forma correta, mais tu evolui, né? Não é difícil de pensar isso. Sempre lembrando que, às vezes não, a maioria das vezes não é o treinador que está te passando o treino errado, é tu que está executando de forma equivocada. É aquele treino leve que é mais forte, aquele forte que é leve, aquele moderado que não é moderado nem para... Sabe? Aquelas coisinhas, aqueles pequenos erros. Mas vamos lá. E para gravar cada uma das aulas que tem, sei lá, no máximo 10 minutos, a aula mais longa que eu gravei tem 10 minutos. Todas as outras têm menos de 10 minutos. Para gravar uma aula de 10 minutos, eu tenho, em média, estudado por 1h30, 2 horas. Por quê? Porque eu preciso pegar toda a informação, né, que seja relevante, ler o que os estudos estão falando e tentar transformar tudo isso em uma coisa visual, uma coisa que seja, tu bata o olho e entenda, né? E isso é bem difícil de fazer, até porque, entender o corpo humano e essa proposta que eu tenho de, inclusive, ensinar um pouco de fisiologia para cada um de vocês, é complexo, porque na faculdade, vocês veem, o cara passa o semestre todo e às vezes não aprende. E mais ainda, fica como um conhecimento que não é colocado na prática do dia a dia, né, do treinador. E dependendo do nível de estudo dos meus colegas, eu tenho certeza que quem vê o curso que eu estou fazendo de fisiologia vai saber mais de fisiologia do que o treinador. Pelo menos da parte prática. Mas vamos lá. Pessoal, estudando para fazer algumas aulas, eu peguei uns artigos e tal. E, cara, tem um artigo que eu queria me deter aqui. Eu já falei para vocês em outros episódios, já citei anteriormente, sobre o talk test, né, que é o teste de fala. E o teste de fala, né, conversar, fazer isso que eu estou fazendo aqui, falar. Esse teste de fala, tá, ele é comprovado cientificamente, tá, que a gente pode utilizar esse teste, bem como pode usar a esteira com um monte de aparelho, com máscara, com raio que o parta. E os caras já validaram as coisas. E olha que interessante. A gente pode mensurar, medir a intensidade do nosso exercício com algumas formas, né? Tem algumas formas, a gente pode ver o nosso relógio, né, que está nos dando a nossa frequência cardíaca. A gente pode olhar nosso relógio e ver o nosso pace. A gente pode lembrar da escala de Borg, que eu já falei aqui, e pensar de 0 a 10 o quanto que eu estou cansado. E a gente pode falar também. E um dos artigos que eu busquei para... Uma das aulas que eu fiz é como a gente
medir essa intensidade de exercício sem nenhum aparelho, né? Só com nosso corpo, né? Se eu não tenho relógio, não tenho Strava, não tenho Garmin, não tenho Coros, não tenho Polar, não tenho nada. Se eu não tiver nada, eu tenho como medir a intensidade do meu exercício? Sim, tem. Eu ensino tudo no curso. E uma das formas é falar. Uma das formas é falar. Só que o nome do artigo ele é sensacional, cara. Isso daqui o cara que é professor de educação física, o cara tinha que ler essa coisa. Isso daqui é uma coisa obrigatória. O nome do artigo traduzido é o mecanismo por dentro do talk test. O mecanismo fisiológico, eles explicam por que o talk test funciona. Funciona tanto quanto tu ir para uma esteira, colocar um monte de coisa, vendo tua frequência cardíaca, bota tua máscara, vê tua frequência respiratória, vê todos os dados lá aparecendo, porque certamente não, mas boa parte de vocês já fizeram uma ergospirometria ou um teste de esteira lá para o cardiologista, alguma coisa assim. Cara, tu imagina aquela aparelhagem toda que tá te vendo. Cara, tu consegue ter boa parte daquelas informações falando. Só falando. Só conversando. Cara, esse é o nível mais ridículo e prático do mundo. Do mundo. Não tem como chegar mais fácil do que isso. Então, olha só. Deixa eu explicar basicamente o que os caras fizeram. Bom, o talk test já é um teste validado. Já fizeram-se outros estudos para validar este teste. Porque um dia o cara teve a cabeça de tá pensando assim, será que se eu conversar é a mesma coisa de eu estar fazendo esse teste esteira? E se sim, o que acontece? Por que dá certo? Por que dá certo? Beleza. Olha só. O que os caras fizeram? Pegaram o talk test, colocaram as pessoas, pegaram os sujeitos, os sujeitos de pesquisa, colocaram eles para fazer um teste. Fizeram o teste máximo. Primeiro viram tudo aquilo que é o padrão ouro, gold, motherfucker do mundo. Todos os aparelhos viram todos os limiares, velocidade, tudo lá bonitinho. Pá, pegaram, tiraram um print disso. Ó, tá aqui. Vamos dizer, o padrão ouro tá aqui. Agora vamos comparar com o cara falando. Beleza. Colocaram o cara lá na esteira para fazer o testezinho. E o cara ia fazendo o teste. E tinha algumas coisas que eu não vou falar todo o protocolo. Mas basicamente ele tinha que falar. Só que esse falar eram padronizado lá no teste, 101 palavras. 101 palavras. Eu até peguei aqui um exemplo de 101 palavras para vocês verem que não é falar uma frase e acabou. Porque eu já fiz isso em laboratório de fisiologia e a gente falava uma frase. Mas uma frase, ela não é longa o suficiente para nos dar exatamente a parte de limiares. E vocês vão entender por quê. Cara, eu vou explicar para vocês por que tu não consegue conversar quando tá correndo em intensidades mais altas. Vou te explicar fisiologicamente. Cara, tu vai fazer assim, ó, na tua cabeça. E olha só. 101 palavras, tá? Eu peguei uma colinha aqui com 101 palavras, porque senão não ia saber fazer. Olha só, pega essa frase.
Numa tarde ensolarada, decidi sair para fazer uma caminhada na trilha do parque local. O ar estava fresco e eu podia ouvir os pássaros cantando enquanto caminhava. A cada passo, observava as árvores altas, flores coloridas e pequenos animais correndo. Pensava sobre como é importante passar o tempo ao ar livre, longe das telas e da rotina diária. Sentia-me grato por ter este momento de me reconectar com a natureza e comigo mesmo. Lembrei-me de todos os lugares incríveis que ainda quero visitar e das aventuras que esperam por mim. Estava determinado a tornar cada dia contando, explorando e aprendendo coisas novas. Porra, 101 palavras é bastante coisa. Mas, aposto que se do teu lado tiver correndo um grande amigo teu, vocês conversam. Contam casos, contam do fulaninho que traiu a fulaninha que saiu com não sei quem, a mulher, né? Mulher é foda. Mulher, tu viu a fulana que cortou o cabelo, tu viu a outra que tá gorda, tu viu... É fofoca. Fofoca é foda. Aliás, leia um livro Sapiens, que ele explica por que a fala foi desenvolvida. Foi por causa da fofoca. Só lê lá. Bom, olha como a frase é extensa, como a frase é grande, tá? Quando a gente forma as palavras, a gente puxa o ar e vai soltando o ar, produzindo as palavras, certo? Ou seja, quando a gente respira, isso daí todo mundo aprendeu no colégio, acredito eu, que é o seguinte: tu puxa o oxigênio e solta CO2, né? E quando a gente está expirando e formando as palavras, a gente está soltando CO2. Beleza. Quando a gente está em exercício, o que acontece dentro do nosso corpo é que a gente precisa de oxigênio para mandar nutrientes, para fazer a nossa musculatura andar, né? Fazer a gente correr, basicamente. O nome lá no final, o nome da moeda energética que a gente precisa para correr se chama ATP. ATP, tá? E olha o que acontece fisiologicamente. A gente não consegue, começa a entrar em conflito, porque a gente está correndo precisando de oxigênio. Só que se a gente está falando, a gente está soltando o ar. E quando a gente solta o ar, a gente não consegue puxar o ar. Entendem isso? Quando a gente está soltando o ar, a gente não consegue puxar o ar ao mesmo tempo. Vejam, quando a gente está numa intensidade de exercício leve, a gente consegue fazer isso. A gente consegue conversar sem perder o fôlego. Quando a intensidade de exercício começa a aumentar, a gente tem que fazer pequenas pausas. Para quê? Para puxar o oxigênio. Para a gente continuar falando. Não é isso que acontece? Pois é. E se a gente está num esforço muito grande, a gente não consegue falar. Por quê? Porque a gente está precisando fazer essa troca respiratória e não consegue. Porque a gente não consegue tempo, né? Tempo entre aspas, de puxar o oxigênio e soltar o CO2 e emitir as palavras. A gente não consegue. Olha que loucura. E lembram, aí pausa nessa informação. Lembram que no episódio passado eu falei sobre lactato? Lembram que eu falei sobre lactato? Lembram que
Basicamente, a nossa fonte energética vem da glicose. A glicose são 6 carbonos. Desses 6 carbonos, ela se divide em 2. Ela quebra e divide em 2. 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos seguem 2 caminhos diferentes, tá? 2 caminhos diferentes. Um dos caminhos é uma rota mais longa, uma coisa mais demorada, tá? Que precisa de quê? Oxigênio. A gente precisa de oxigênio. Por quê? Porque esse piruvato, ele entra, vamos ser mais fácil, ele entra para dentro da mitocôndria, certo? Passa por um processo chamado ciclo de Krebs, que é longo e complicado, certo? Mas ele me devolve 38 ATPs. 36, 38 ATPs. Ou seja, bastante energia para eu continuar correndo. Bastante energia para eu continuar correndo. Pô, se eu sigo nessa via aeróbia, a via que precisa de oxigênio, eu passo um longo tempo correndo. É ou não é? Por isso que a gente faz ultramaratona sempre em um esforço cardiorrespiratório tranquilo. Nenhuma pessoa, nem o cara que ganha o UTMB lá, o Kilian, que fez em 20 horas o UTMB, ninguém corre assim uma ultramaratona. Todo mundo corre tranquilo. Por quê? Porque a gente precisa dessa via aeróbia bem desenvolvida. Beleza? Pegou essa informação? Qual que é a outra via que o nosso piruvato lá, que dividiu em 6, foi para 3, veio 2 piruvatos, um seguiu a via aeróbia, o outro vai seguir a via anaeróbia, ou seja, sem a presença de oxigênio. Ele se liga com um íon hidrogênio, esse íon hidrogênio forma o lactato. Só que essa formação ela nos dá 2 ATPs. De 38 para 2. É como se a gente tivesse um centro de logística lá do Correios e ao invés de usar caminhões, que é a via da mitocôndria, levando um monte de encomenda, a gente tivesse só motos. Só moto. Levando. Pô, leva de pouco em pouco. É mais rápido, a moto é mais rápida do que um caminhão, mas ela leva menos carga do que um caminhão. Concordam comigo? Beleza. E tá lá, a moto indo e vindo. Só que aí tem um problema. Esta via não me entrega energia suficiente ou em uma velocidade suficiente para que eu continue o meu exercício, porque está aumentando a intensidade. Aumenta a intensidade, a coisa precisa fluir mais rápido. E aí eu não consigo. E aí a gente começa a entrar em fadiga. E a gente só tem uma alternativa quando a gente entra em fadiga. Diminuir o ritmo do exercício para que aquele meu centro de logística, vamos chamar assim, aeróbio, volte a usar os caminhões ou a intensidade de encomendas seja suficiente para que meus caminhões deem vazão e eu consiga usar essas motos de uma forma mais tranquila, porque elas não conseguem entregar tudo. Então, ou eu paro, ou eu diminuo o ritmo. Certo? Beleza. Mas por que isso pode ser visto na fala? Por que enquanto eu estou falando, correndo, eu posso visualizar isso, eu posso sentir isso, eu posso ouvir isso? Por quê? Lembra que uma das vias lá ia para a mitocôndria, que é uma coisa aeróbia, que precisa de oxigênio? Está faltando oxigênio no sistema. Então não tem como a mitocôndria levar, ela não está conseguindo, a intensidade está aumentando muito. Acho que até aqui dá para entender de onde que vem, por que eu não consigo mais falar. Agora, pausa a informação nessa mitocôndria.
Porque alguém tem que levantar a mão e perguntar assim, tá bom, Fetter, mas como é que eu faço para comprar mais caminhão? Por que o corpo não compra mais caminhão? Que é a mitocôndria, por que ele não compra mais? Ele compra. Ele não só compra, como ele pode melhorar a tecnologia do caminhão. Sabe como é que isso acontece? 2 treinos básicos. Treino leve, de verdade. Aumenta o número de mitocôndrias. Quando aumenta o número de mitocôndrias, eu consigo pegar mais oxigênio e entregar mais ATPs para o meu corpo se movimentar. Tanto que uma das grandes adaptações do exercício submáximo é diminuir a nossa frequência cardíaca. Por que está diminuindo a frequência cardíaca? Ora, se eu tenho um monte de mitocôndria para levar meu oxigênio, eu posso bombear o coração com calma. Com calma. Antes, quando eu estou cansado, quando eu estou destreinado, eu preciso ficar mandando caminhão o tempo todo, porque o oxigênio está vindo, eu não consigo. Quando eu estou mais tranquilo, quando vai aumentando o número de caminhões, eu posso mandar. Tem caminhão parado esperando encomenda. O meu centro de logística do corpo fica tranquilo. O meu coração precisa bombear menos sangue, porque ele precisa de menos oxigênio. E aí a minha frequência cardíaca baixa. Cara, olha só. Falando enquanto eu estou correndo, eu consigo ver e entender por que a minha frequência cardíaca está baixando. Eu consigo entender que o que está acontecendo no meu corpo, seja a parte energética, se está indo para mitocôndria, se está indo para lactato, vamos chamar assim. Cara, eu consigo ver e ouvir e sentir tudo isso. Tem coisa mais ridícula que isso? Tem coisa mais ridícula, mais elementar? E tu não precisa usar o pace, a frequência cardíaca, o sei lá o que, se o teu relógio estiver estragado. Cara, usa o teu corpo, o teu autoconhecimento. Tu consegue falar. Cara, o teste de fala, ele faz com que tu sinta, ouça todas as intensidades de exercício. Cara, fisiologicamente, cientificamente comprovado. Eu quero saber, de verdade. Quem me ouviu até aqui, de verdade, quem sabia disso? Porque isso, na faculdade eu não me lembro de ter visto alguém falando sobre. Inclusive eu dei um curso um tempo atrás de fisiologia e treinamento de corrida em trilha, e eu falei sobre o talk test em um ambiente que tinha só pós-graduado, mestre, doutor, um monte de gente lá, colegas de profissão no coworking do professor Gerson Leite, e eu falei sobre isso, e o próprio professor, o Gerson, falou, cara, hoje eu aprendi uma coisa nova, isso eu não sabia. Os caras que são doutor lá, pós-doutor. E tudo isso, conhecimento dos caras mais cabeção que tem, tá traduzido aí. Quem é que sabia disso? Quem é que já tinha te falado isso? Tu pode fazer no teu treino, próximo treino, saiu para correr, fica conversando contigo. Vão achar que tu é louco. Vão achar que tu é louco. Cara, tu já sai às 4 da manhã para correr quando tá todo mundo voltando de festa.
Tu entra no meio do mato sozinho. Tu gosta de correr. Cara, tu já é louco. Se tu falar, ninguém vai achar nada demais. Pera aí. Vamos ver aqui. Uma atleta sua está indo para Portugal representar o Brasil. Pois é, a Ivânia tá em viagem. Ela ainda não me falou que chegou. Talvez nem vá me falar, porque tá em... Não sei nem se ela vai ter chip lá. Quer dizer, vai ter porque é obrigatório, mas... Enfim, não conversei com ela ainda. Mas a Ivânia tá indo para o Mundial. No domingo tem seleção brasileira em ação. O curso está excelente, vale muito a pena. E aí, é difícil ver elogio, mas uma dúvida me surgiu no último treino. Quando tu usa cafeína e a frequência cardíaca sobe, mas não aumenta o esforço, se nessa situação a frequência cardíaca mudar a zona de treino, tu muda de fato? Sim. Porque muda de fato. É uma pergunta muito difícil essa, Tiagão. Mas se tu usar... É que a cafeína, a gente tem a tendência a achar que por ela aumentar a nossa frequência cardíaca, é isso que melhora o nosso desempenho. Mas não, a frequência cardíaca ela tem como efeito colateral aumentar a nossa frequência cardíaca. Mas o que ela faz realmente para melhora de desempenho é inibir que o nosso corpo sinta o cansaço. Entendeu? Por isso que o teu esforço não faz diferença. Porque justamente o efeito da cafeína é no esforço. O efeito colateral é na frequência cardíaca. Isso é uma dúvida bem comum. Porra, que baita ideia de aula. Acho que eu vou botar essa aula no curso. Eu não tinha pensado sobre isso, mas é uma boa ideia. Eu vou para Pindamonhangaba. Esse daí é Eu moro para lá de Pindamonhangaba. É o meu teste de fala que eu fiz no laboratório. Agora acabou de cair a ficha do mecanismo do VO2, quando tu falou do Killian. Olha aí. Ouvi, mas não sabia. Pois é. Vamos lá. Cara, isso também é difícil. Elogio é muito difícil. Tu deveria ser estudado. Quem é que consegue passar conhecimento científico dessa forma? Top demais. Olha só, velho, é difícil. Difícil ver um elogio. Difícil ver um elogio hoje em dia. Mas te agradeço. Bom, pessoal. Buena pessoal. Opa. Tirei o negócio, cara. Pô, tirei. Cadê? Tirei. Tá. Vamos lá. Quem tiver interesse, tem link lá na minha bio do curso Fisiologia e Treinamento de Corrida de Rua e Trilha para Corredores Amadores, né? Cara, o que eu faço aqui na live, no podcast, é, né, ir dando esses pitacos, mas a grande maioria, aliás, 99% do que eu faço aqui é sem preparação. Eu abro a live e muitas vezes vem pergunta, vem coisas que eu não sei o que vai acontecer. Eu tiro da cabeça. O que eu faço no curso é ter uma aula, um conhecimento que é início, meio e fim, né? Início, meio e fim. Cara, basicamente, eu tô gostando, eu tô orgulhoso do curso que eu tô apresentando. É um conhecimento que, sinceramente, nem meus colegas de educação física têm.
Inclusive, acho que se vocês perguntarem para os professores de vocês como é formado o lactato, por que o teste de fala funciona, aliás, o que é o teste de fala, perguntar coisas assim que são básicas, elementares, provavelmente alguns vão se embananar. E eu tô aqui para elevar o nível. Falando em elevar o nível, uma das coisas que eu faço na assessoria é dar desafios mensais. Então, em janeiro foi desafio do sono, em fevereiro foi tomar água, em março foi meditar e agora em abril é ler um livro. E 84% da população brasileira não leu nenhum livro no ano passado. Nenhum livro. 0 livros. 84%. E eu coloquei essa informação no desafio. Junto com essa informação, eu coloquei lá: somente 0,04% da população mundial vai fazer uma maratona um dia. 0,04%. Cara, a gente precisa ser raro, a gente precisa ser o melhor possível, não só no aspecto físico, mas no aspecto mental. Cara, já parou para pensar que olha os desafios, nem chegamos no fim do ano, mas vamos lá. Se tu dormir melhor, né? Se tu melhorar o teu sono, melhorar o teu consumo de água, começar a meditar um pouquinho e ler um livro, mano, e tu já corre. Porra, tu já tu tá na frente de quantas pessoas? Para pra pensar. Quantas pessoas? Olha o nível que tu tá perante os outros. Cara, eu não quero ninguém que seja medíocre do meu lado. Medíocre é médio, mediano, é comum. Não quero, velho. Não quero nenhum aluno que seja você comum. Não, velho, vamos elevar o nível, vamos pra cima, vamos ser o melhor. Qual que é o melhor que a gente pode ser? Cara, a gente pode melhorar um pouquinho de sono, pode tomar um pouquinho mais de água. Porra, toma um pouquinho mais de água. Aqui, ó. Enfim, conhecimento de hoje foi dado, certo? Quem entendeu, entendeu. Quem assimilou, assimilou. E quem vai colocar em prática, seja feliz, porque isso ninguém nunca te falou. Beijo para vocês e o curso está com o link na bio, só cair para dentro e ser feliz.